crianças! Vamos para a aula de português hoje? Muito bem, tá bem gostosa a aula, tá? E não tem muita coisa que a professora dividiu a aula em 2 dias. Então a gente vai fazer português hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira. Vamos começar? Olha lá, da onde a gente parou, né? Vamos continuar então a nossa página de abertura da apostila de português. Como vocês podem ver aí, a gente tem algumas pessoas trabalhando, isso mesmo. Olha, bem no cantinho superior lá em cima, a gente tem o escritor. O que o escritor faz? O escritor escreve livros, tá, gente? Então, nós temos um escritor aqui, que provavelmente está escrevendo um dos seus livros. A gente tem o editor. O que o editor faz? Ele corrige os livros, né? Ele edita, na verdade, né? Ele está lendo o livro para aprovar ou não, saber se ele pode ir para impressão para ser vendido aí nas bancas, né? Depois a gente tem a ilustradora ou ilustrador, que é essa mocinha aqui que ela está desenhando as ilustrações do livro. A gente tem o diagramador, tá? Que ele vai diagramar o livro. A entrevista, a matéria, tá? Ele vai colocar em ordem tudo que está no livro. E o revisor. O revisor é quem olha e vê se tem algum erro de digitação, de escrita, se está faltando algum ponto, alguma vírgula. O revisor é quem lê todo o livro para saber se está tudo certinho para poder editar. E aí sim, ele vai para a banca para a gente poder comprar. Então, a gente não escreve o livro e já bota para vender, né? Tem um monte de gente que lê o livro, vê se está tudo certinho, faz as ilustrações, corrige, para depois chegar até a gente para comprar, né? Então, quem produz o livro? O livro ele é feito do nada? Sim? Não. Quem faz o livro é a editora, tá? A editora é uma empresa que tem todos esses profissionais aqui que fazem o livro pra gente, né? Que corrige, que monta o livro certinho para ele chegar prontinho pra gente para ler, com capa, bonitinho, bem feitinho e tudo, né? E aí, a gente vai falar também aqui nesse capítulo sobre entrevista. Quem sabe me dizer o que é uma entrevista? Alguém já entrevistou alguém? É isso aí. Entrevista é quando a gente faz perguntas para uma pessoa e ela responde sobre um determinado assunto, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o assunto que a gente quer tratar. Aí, a gente que vai fazer a pergunta é chamado entrevistador. Então, quem faz a pergunta é quem é o entrevistador. E quem responde é o entrevistado. Então, por exemplo, eu vou entrevistar a Alice da nossa turma. Eu sou a entrevistadora e a Alice é a entrevistada, tá? E é assim que funciona, tá, gente? Então, a entrevista, ela é assim, perguntas e respostas. Muitas vezes, a gente pode escrever a entrevista? Pode, a gente fala, né? Quando a gente responde uma pergunta ou faz uma pergunta, a gente está falando, é oralmente. Mas a gente pode escrever ela também, para que depois outras pessoas leiam e ela fique registrada, tá bom? Então, é sobre isso que a nossa aula de português vai falar hoje, sobre livros e entrevistas. Vamos lá? Olha aí, na segunda página, na página 21, a gente tem esse livro aí. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Troque ideias com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Você sabe como é produzido um livro? A professora acabou de explicar, né? É na editora, né? Aí passa por todas aquelas pessoas para saber se o livro está certinho, para ele chegar certinho para a gente ler até a banca e a gente comprar, né? Para um livro ficar pronto, muitos profissionais participam do seu processo de produção. O que faz cada um destes profissionais? A professora já explicou lá na ilustração, né? O escritor, o diagramador, o editor, o revisor e o ilustrador. Cada um tem a sua função para que o livro fique perfeitinho. Que tipo de empresa produz o livro? A editora, tá, gente? A empresa que produz o livro é a editora. E já pensou alguma vez em escrever ou publicar um livro? Alguém aí já pensou em ser escritor? Eu já.
Muitas vezes, né? A gente tem tantas ideias, aí a gente quer escrever um livro para ficar famoso, né? Ou só escrever porque gosta mesmo. Todo mundo, eu acho que já quis ser escritor, né? E você? Já pensou em ser escritor? É uma boa ideia, hein? Já pensou alguma vez em escrever ou publicar um livro? Então a gente já, né? Eu pelo menos já. Leia a pergunta que dá título ao livro a seguir e tente respondê-la. Então vamos ler? Para que serve um livro? Essa é a pergunta do livro que a gente está vendo aí, ó. Para que serve um livro? Compartilhe sua resposta com os colegas. Depois verifique se esse livro faz parte do acervo da biblioteca da sua escola. Como a gente não está na escola, não tem como a gente saber. Mas, para que serve um livro? O livro serve para muitas coisas. O livro serve para nos dar mais conhecimento, para a gente conhecer coisas novas sobre o mundo, para trabalhar com a nossa imaginação, para a gente ter fantasias, para a gente conhecer coisas novas, para a gente viajar. Eu leio viajando, nossa, penso tanta coisa, para nós nos distrairmos, né? Para a gente relaxar. O livro serve para muita coisa, mas principalmente para nos trazer mais conhecimento, tá? O livro é uma forma de nos trazer mais conhecimento. Por isso que é muito importante nós lermos, tá, gente? E aqui embaixo tem quem escreveu esse livro, ó. Deixa a professora ler aqui. Acho que é Chloé Lejean. É francês o nome, tá, gente? Para que serve um livro? É o nome do livro. E aí ele foi traduzido por Márcia Leite e ele foi escrito em 2011 pela editora Pulo do Gato. Olha lá, tá tudo escritinho aqui embaixo, dá pra gente saber. Continuando, a apostila vai trazer pra gente uma entrevista que o menininho fez com o senhor. Não, o senhor fez com o menininho, né? A gente vê aí na imagem que o menininho está sentado na poltrona, que é o escritor, esse menininho, e aí tem um senhor com uma caneta e um bloquinho na mão anotando tudo. Ele é quem faz as perguntas. Então, esse rapaz que está fazendo as perguntas, que está com esse bloquinho na mão, ele chama Recreio, tá? O Recreio, ele é o entrevistador, ele é que está fazendo as perguntas. E esse outro menininho que está sentado na poltrona, ele chama Francesco, tá? Ele é um entrevistado, porque ele está respondendo as perguntinhas aí do Recreio, não é verdade? Então, vamos ler o que essa entrevista está falando. A professora vai ler aqui para vocês. Vocês prestem bastante atenção para depois responder as perguntinhas, tá? Então, está escrito aqui, ó. Leia silenciosamente esse texto, mas a professora vai ler para vocês. Garoto escritor. Então, o nome da entrevista, o título da entrevista chama Garoto Escritor. Francesco Yunis, de 7 anos, já publicou um livro, O Quartário. Ele conta para a gente como foi transformar um sonho em realidade. Então, o que vai falar essa entrevista? O que são essas perguntas, né? O que a gente vai ler agora? A gente vai falar sobre um menino chamado Francesco Yunis. Ele tem 7 anos e ele escreveu o livro dele, chamado Quartário. Nome diferente, né, gente? Quartário. Então, ele vai falar como foi escrever e publicar esse livro, que foi um grande sonho dele. Vamos ler, então, como é que foi a entrevista? Vamos lá. Então, o Recreio pergunta: como surgiu a ideia de escrever o livro? Ele está perguntando para o Francesco. E o Francesco responde: eu tive um sonho. Contei para minha mãe e perguntei se a história não podia virar um livro. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Olha lá, então o livro do Francesco, ele nasceu a partir de um sonho. Que bacana, né, gente? Aí o Recreio pergunta para ele sobre o que foi este sonho, o que ele sonhou. E ele responde: durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Como tudo acontece dentro do quarto, inventei o título O Quartário. Olha que legal! Então ele explica por que o livro dele chama Quartário. Porque na verdade é uma mistura de quarto com aquário.
Como o quarto dele encheu de água, ficou parecendo um aquário. E como era um quarto, ele colocou quartário. De quarto e tário de aquário. Legal, né, gente? Aí o Recreio faz outra pergunta para ele. E depois, o que vocês fizeram? Aí o Francesco responde. Mandamos a história para ilustrar. Ilustrar é desenhar, viu, gente? E mostramos para uma editora. O meu pai tem uma editora, então foi mais fácil. Aí tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iam entrar. Então, olha lá. Depois que ele escreveu a história, ele mandou para a editora, que é quem faz o livro. Como o pai dele tinha editora, ficou mais fácil, né? Aí depois ele só teve que escolher a letra que ele queria que fosse no livro dele e os desenhos. Fácil, né? Ficou. Aí o Recreio faz outra pergunta para ele. Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? Olha lá, quem está pensando em escrever um livro, presta atenção na resposta dele. É preciso ler muito para ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudar você. Podemos fazer tudo com vontade e coragem. Então, qual que é a dica dele para você escrever um livro? Leia muito, muito mesmo. E peça ajuda. Não desista. E aí, a última pergunta do Recreio é: quais são os autores e os livros de que você mais gosta? Quais será que são os autores que o Francesco mais gosta? Meu livro preferido é o da minha mãe, Doces Sonhos de uma Princesa. Gosto também de Monteiro Lobato e de Charles Dickens. Charles Dickens. Monteiro Lobato, acho que todo mundo conhece, é o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A mãe dele também escreveu um livro. E ele gosta muito do livro da mãe dele. E de Charles Dickens, é um outro autor que ele também gosta muito. Olha aí. Aí a gente tem o ano, que foi 13, né? O número da página 679. A entrevista foi em 14 de março de 2013 e está na página 28, tá? Da revista Recreio. Olha que legal. Muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Vamos continuar. Agora que a gente leu a entrevista que o Recreio fez com o Francesco sobre o livro que ele escreveu, a gente consegue responder as nossas perguntinhas. Vamos lá. Combine com o professor e os colegas que vai ler em voz alta as perguntas. Quem vai ler a resposta e quem vai ler o texto de abertura. Para isso, sublinhe de vermelho as perguntas, de azul as respostas e de verde o texto de abertura. A número 2, vocês não precisam fazer, tá? Porque a gente só ia fazer ela se a gente estivesse na sala de aula. Como a gente não está, não precisa fazer, tá bom? Então, vamos lá para número 3. A que gênero pertence o texto que você acabou de ler? Então, o texto que a professora leu agora para vocês, ele é uma receita? Uma receita de bolo? Tá fazendo alguma comida? Ele é um poema? Ou ele é uma entrevista? O que é o texto que a professora acabou de ler? É uma receita, um poema ou uma entrevista? Marca um xizinho aí na resposta certa. Essa é fácil. Responda as questões de acordo com o texto. Então, volta lá no textinho, abre a página da apostila. Quem é o entrevistado? Quem é que está respondendo as perguntinhas? É o Recreio ou é o Francesco? Quem realizou a entrevista? Quem está fazendo as perguntas? O Recreio ou o Francesco? Então, tem um que está fazendo as perguntas e o outro que está respondendo, que é o entrevistado. Quem é? A C. Qual é o assunto tratado na entrevista? Do que fala o textinho? Do que fala a entrevista? Porque para o garoto não foi difícil publicar um livro? Para o Francesco, ele falou que foi fácil publicar o livro. Por quê? O pai dele fez alguma coisinha aí, né? Por que foi fácil? Escreve por que foi fácil aqui embaixo da letrinha D. A 5. 5 eu adoro. Sobre a apresentação da entrevista, faça o que se pede. Assinale o recurso gráfico utilizado para destacar as perguntas. Negrito, itálico ou sublinhado.
A professora vai falar o que é um de cada, porque provavelmente vocês não conhecem. Negrito é quando a palavra está mais escura, né? Itálico é quando ela tá meio deitadinha, assim. E sublinhado é quando tem um título embaixo. No caso aqui, a palavrinha recreio, para destacar as perguntinhas, elas estão mais escuras. Olha lá no textinho para vocês verem. Se vocês olharem no texto, vocês vão ver que na frente do recreio tem a pergunta. E a perguntinha, ela tá num preto mais escuro. Então, ela está em negrito. Essa aqui a professora vai ajudar vocês, porque é meio difícil mesmo pra gente saber. Então, o recurso que foi usado é o negrito, viu, gente? Então, coloca um xizinho aí no negrito. A B eu não vou ajudar. Ligue o nome correspondente ao entrevistado e ao entrevistador. Então, o recreio ele era um entrevistador ou ele era o entrevistado? O Francisco, ele era o entrevistador ou era o entrevistado? Lembrando que o entrevistador é quem faz as perguntas. O entrevistado é quem responde as perguntas, tá? Então, faz a ligação aí certinho. A número 6. Releia a referência do texto observando os dados da revista onde ele foi publicado. Então, aqui tem a referência, ó, Yunis Francesco, garoto escritor, recreio, ano 13, número 679, 14 de março de 2013, página 28. Muito bem, essa é a referência da entrevista. Agora, vamos responder. Localize os dados e copie o que se pede. Qual que é o nome da entrevista? Está escrito aqui. Se você não achar aqui, você pode voltar lá na página da entrevista que está escrito bem em cima o nome da entrevista. Que ano é o da revista? Que ano que é? São só 2 números. Qual é o número da revista? Tem o número dela aqui, tá? O ano e o número. Qual é a data de publicação? A data de publicação, qual que é? Que dia que ela foi publicada? E página onde se encontra a entrevista. Qual é a página? Tem um pezinho antes. Marca aí também. Essa é fácil, tá, gente? Então, ó, o nome da entrevista... Não, perdão. O nome da revista tá aqui, né? O ano da revista, que são só 2 números. O número da revista, que são 3 numerozinhos. A data da publicação e a página onde a gente encontra a entrevista. Bem facinho essa, né? Tá tudo aqui, ó. Só olhar aqui. A B é mais fácil ainda. Circule a capa da revista em que a entrevista foi publicada originalmente. Então, a gente tem aqui a entrevista Recreio, a revista Recreio, a revista Ciência Hoje e a revista da Mônica. Qual dessas 3 revistas foi publicada a entrevista? A professora falou um monte de vezes o nome. Foi na Recreio? Foi na Ciência Hoje ou foi na Mônica? A professora falou muito o nome da revista, viu, gente? Vamos lá. Essa revista se dirige a qual público? Ao público infantil, ao público adulto ou ao público feminino? Ele está falando para as crianças, para os adultos ou para as mulheres? Para quem que o Francesco está falando? Marca um xizinho para quem ele está falando. E a D? Você costuma ler textos de revista? Conte os colegas sobre sua experiência de leitura. Se você costuma, coloca que sim. Se você não lê texto de revista, coloca que não, tá? Mas é importante ler. E para acabar, releia o texto de abertura da entrevista. Francesco Yunis, de 7 anos, já publicou um livro, O Quartário. Ele conta pra gente como foi transformar um sonho em realidade. Esse é o textinho de abertura. Agora vamos responder a perguntinha.
Assinale somente os aspectos que o texto de abertura apresenta. Então, ele dá o nome e a idade do Francesco? Ele fala o nome e a idade dele? Se sim, marca um X. Ele dá um resumo do assunto abordado na entrevista? Ele fala sobre o que está falando na entrevista? Se sim, marca um X que sim. O local em que a entrevista foi realizada. Ele está falando se foi na casa do Francesco, se foi na escola, se foi na vizinha. Ele está falando? Se sim, marca um X, se não, deixa em branco. Data em que foi concedida a entrevista. Ele está falando algum dia aqui? Tem o dia em que ele deu a entrevista aqui em cima? Se tem, marca um X, se não, não. Agora B. Que idade tinha o garoto Francesco quando concedeu a entrevista? Quantos anos tinha o Francesco? Tá falando aqui em cima. Marca aqui. Com o auxílio da linha do tempo, a seguir, descubra a idade dele atualmente. Para isso, complete com a idade correspondente a cada ano. Então, olha lá. Em 2013, o Francesco tinha 7 anos. A gente quer saber quanto ele tem agora, em 2022, tá? Então, vamos lá. Em 2013, ele tinha 7. Em 2014, ele tinha 8. Em 2015, ele tinha 9. 2016, ele tinha 10. 2017, ele tinha 11. 2018, ele tinha 12. Eu não vou continuar. Vocês vão continuar aqui, tá? Até chegar em 2022. E aí vocês vão descobrir qual que é a idade do Francesco hoje, tá bom? Crianças, é isso a aula de hoje. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais aula de português sobre a entrevista do Francesco. Foi tranquilo, né? Bem rapidinho para não cansar. Amanhã a professora volta. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a professora está aqui e manda no final da aula as fotos para a professora corrigir. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.